Eu sei que, embora alguns vão comentar aqui que gostam mais do sermão expositivo, porque principalmente que alguns pregadores expositivos aí se tornaram muito famosos a respeito da metodologia. Mas todo sermão, tanto ele temático como também textual ou expositivo, ele precisa ser uma exposição das Escrituras. Bom, todo sermão precisa ter uma estrutura. Há 3 tipos de sermão que mais tem se propagado no meio evangélico, que é o sermão temático, o textual e o expositivo. Nesses últimos dias, o expositivo ficou muito famoso por causa dos expositores famosos que nós temos aí no Brasil. Mas desse vídeo eu quero trazer para você uma breve explicação de cada método e explicar para você que as três formas são modos diferentes de expor a palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like ou o seu comentário. Bem, então, o primeiro, sermão temático. Nós estamos aqui com a nossa apostila, de pregação do zero ao sermão eficaz. Não sei se você já conhece, tá bom? Se não conhece, nós temos um link aqui, é um e-book, onde você pode imprimir e pode também fazer uma apostila como eu aqui, tá? Mas vamos lá, o sermão temático, Sermão temático, segundo a nossa apostila aqui, é a pregação ou um método de pregação onde o pregador se concentra num tema específico. O sermão temático ele se concentra em expor um tema específico. O próprio nome diz, temático ou tópico. Altamir Neves ele traz uma exposição temático expositivo. Ele fala num livro a respeito disso, que o sermão temático precisa ser também uma exposição, não é apenas um ajuntamento de versículos que falam do mesmo assunto. É a exposição de cada versículo que serve como argumento. Então, no sermão temático, você vai escolher um tema, vai percorrer as páginas da Bíblia para encontrar textos e versículos que falam a respeito daquele mesmo assunto, vai organizar de forma cronológica, organizar os fatos com começo, meio e fim, e vai expor cada texto que for citado nos tópicos. Você vai fazer uma exposição. Então, o sermão temático, na mente de muita gente, era um ajuntado de versículos, mas na realidade ele é uma exposição de textos que falam a respeito do mesmo assunto. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o sermão temático, deixa aqui nos comentários. Eu quero fazer um vídeo especificamente mostrando passo a passo a respeito desse assunto. Tá bom? Então, o sermão temático ele trata especificamente de um tema e ele vai procurar outros textos para argumentar a respeito daquele tema. Isso não é apenas um ajuntamento de versículos, mas uma exposição de cada texto que for ajudado como argumento. Já o sermão ele tem alguns tipos de divisões que eu considero muito importante. Primeira divisão é a divisão natural. Você pode perceber num texto a divisão natural, como, por exemplo, João capítulo 14, o verso de número 6. Cristo é tudo para o crente. O que ele é? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É uma divisão natural do texto, textual. Um sermão que tem o seu argumento, as suas divisões principais diretamente do texto. E essa é uma forma natural de dividir o texto. Mas existem outras formas. Por exemplo, no capítulo 19 e o verso 1 ao 10, quando Jesus visita ali a casa de Zaqueu, você pode ir ali fazendo uma análise do texto, essa divisão é analítica, você pode ver que foi uma visita inesperada, uma visita transformadora, uma visita salvadora. Tudo isso foi tirado do texto, porém, fazendo uma análise do texto, você acaba compreendendo essas divisões principais. Mas há também outros tipos de divisão usada no sermão textual. O sermão textual ele tem as suas divisões retiradas do texto, seja ela analítica ou natural, porém você pode usar outros textos para explicar as divisões principais, ou seja, os subtópicos podem ser usados outros textos para explicar aquele assunto de cada tópico principal. Era um dos métodos mais usado por Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, o sermão textual, ele tira as suas divisões ou o assunto do texto, tanto o assunto principal como a divisão principal.
Bem, agora nós chegamos a um método que talvez você estava esperando para ouvir, que é o sermão expositivo. O próprio já nome diz expor, ou seja, trazer para fora aquilo que está escondido dentro do texto. No sermão expositivo se utiliza apenas um texto. O que você vai fazer com esse texto? Vai interpretar, conforme as regras da exegese e hermenêutica, respeitando o seu contexto, e vai aplicar, ou seja, o que significa esse texto, você vai explicar o significado do texto e como esse texto pode ser colocado em prática no dia de hoje. Toda a divisão e argumentação sai de dentro daquele texto que foi escolhido. E cada detalhe do texto contribui para explicar as divisões principais do texto. Aí a pergunta, do sermão expositivo eu posso usar outros textos? Sim, você pode usar outros textos como ilustração ou para clarear um argumento do texto. Mas toda a interpretação, todo o conteúdo principal do sermão deve ser retirado especificamente do texto. No sermão expositivo, você precisa interpretar e explicar esse texto e também precisa trazer a aplicação, como colocar o ensinamento desse texto em prática nos dias de hoje. Então, bem, se você quer aprender um pouco mais sobre esses 3 tipos de sermão, nós temos aqui a nossa apostila, Aprenda a Pregar do Zero ao Sermão Eficaz. Nessa apostila nós trazemos aqui para você desde o zero até o sermão eficaz, tanto explicando o sermão temático, passo a passo, explicando vantagem e desvantagem, e também fazendo um sermão temático passo a passo, textual da mesma forma, passo a passo, argumentando sobre as vantagens e desvantagens, e o sermão expositivo também trazendo todos os exemplos para você fazer passo a passo. E nós temos também a parte que nós conhecemos aqui, ou colocamos nessa apostila como a anatomia do sermão, onde nós vamos explicar todos os detalhes de cada sermão, como identificar a necessidade dos ouvintes, escolher o texto, interpretar o texto, determinar o propósito do sermão, a tese, os pontos principais, subdivisões, a introdução, a conclusão, o título, e também vamos falar um pouquinho sobre vida espiritual do pregador e dicas para o pregador pregar bem e falar em público. Então, se você quer adquirir, nós temos um link aqui na descrição. Tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, que ajuda muito no canal.